aguinha. Bem-vindos, bem-vindos, todos são bem-vindos. Eu convido a todos a entrarem aí em casa. A porta está aberta para participarem da live, né? Eu sei que vocês passam pela timeline, vão passando aí, vão vendo. E a porta está aberta. Se você, né, tem já conhecido o nosso trabalho, visto aqui o que nós produzimos na live, os assuntos que são abordados aqui. Se você gosta desse tipo de assunto, se você gosta de religião, se você gosta de estudar religiões, se você gosta de conhecimento, né? Embora eu não defenda a ideia de que o conhecimento é tudo na vida. Não é isso. Faz parte, a educação é essencial. Porém, é óbvio que além desta vida que nós passamos, existe algo, existe um ser absoluto. O universo em si é um mistério, se percebe? E nós não alcançamos essa infinitude, esse mistério, esse absoluto, com conhecimento humano, com capacidade humana. Não. É muito mais além, é muito mais amplo. A verdade não, ela é uma terra sem caminhos, porque ela não tem começo, meio e fim. A verdade não está presa ao tempo. Então tudo que você projeta, mentaliza no tempo, pensando que por meio desse conhecimento, o conhecimento ele é escravo do tempo. Tudo que nós falamos aqui é de acordo com o tempo. Nós estamos presos ao tempo, vocês percebem? Uh, obrigado pelas curtidas aí. Bem-vindo, Wagner. Bem-vindo, irmão. Bem-vindo. Bem-vindo todos, bem-vindos. Então, como eu estava falando, todo o nosso conhecimento, tudo que nós armazenamos, é preso ao tempo, porque é baseado em memórias. A nossa memória, né, o que nós pensamos, é tudo ligado ao tempo. Né? Existe um infinito, existe algo que não é preso, que não é limitado ao tempo? É óbvio que sim. No espaço não existe tempo. No espaço, no infinito, não existe tempo. O tempo é algo relacionado a nós aqui na nossa pequenez. Nós que vivemos aqui em 3 dimensões. Nós somos limitados ao tempo. Porém, nós falamos aqui de coisas relacionadas ao tempo. Nós falamos de conhecimento, da história. Nós estudamos a história das religiões, a educação. Tudo isso faz parte, porque de alguma forma vai nos despertar para algo, a nos sacudir para alguma coisa. Quando nós falamos aqui da religião, por exemplo, da história da religião, das atrocidades que a igreja ao longo do tempo foi produzindo, isso é um meio de nos despertar. Eu falo isso para sacudir um pouco a sua cabeça. É colocar questão, é exatamente colocar dúvidas. A dúvida em si não é um problema. O problema o maior problema, algo muito pior do que a dúvida, é a fé cega. Bem-vindo, irmão.
Como se esquece de uma pessoa, de uma pessoa que você tem sentimentos? Pois é, irmão. Se você quer esquecer, é porque não foi bom, né? Um relacionamento, por exemplo, que não deu certo, tá? Não foi bom. E você quer esquecer, você ainda produz algum certo tipo de sentimento? É isso? Ou talvez aquele ente querido que morreu, se foi. Você não consegue esquecer. Depende muito do tipo de sentimento que você está se referindo aqui, irmão. Porque o sentimento em si, ele é variado, né? Porém, todo tipo de sentimento, pô, isso aí tá ligado ao que a gente está falando aqui no começo, né? Tudo é ligado ao tempo. Tudo é ligado ao passado. Nós não temos sentimento para o futuro. Todos os nossos sentimentos é no presente ou no passado. Porém, o nosso presente é o nosso futuro. Como você se sente aqui agora, irmão? Teu sentimento agora. Como você se sente agora, nesse exato presente, nesse exato momento, é o que define o teu futuro. Bem-vindo, irmão. Bem-vindo, Johnny. Salve! Dona Maria, tua mãe. Salve para Dona Maria. Como é que são as profundezas do inferno? Salve meus ancestrais das bruxas. É isso aí, viva o dia das bruxas. É isso aí. Ai, ai. Salve o seu Lúcifer, rei dos reis, pai dos pais. Meu não, né? Eu não tenho Lúcifer de estimação. Ai, ai. Mas então, pessoal, como esquecer de alguém que a gente ainda tem sentimento, mas não está com a pessoa? Como esquecer? A pergunta é: você quer esquecer? A resposta, melhor dizendo, é: você quer esquecer? E por que você quer esquecer? Faça isso para si mesmo. A resposta está aí. Está em você mesmo, irmão. Eu quero. E por que eu quero esquecer? Por que eu não quero ter mais esses sentimentos? E detalhe, por que eu tenho sentimento? Olhe para si mesmo. Tenha esse autoanálise, esse autoconhecimento. Olhe para si próprio. E Johnny, vocês são bandistas? Beleza, interessante, interessante. Cadê o irmão que fez a pergunta lá? Eu não compreendo o teu nome aqui, irmão, esse que fez a pergunta sobre esquecer. Sentimento é algo bem complicado, né? Eu vou dar um exemplo. Antes de eu ter essa compreensão do autoconhecimento, em 2005 eu perdi a minha mãe. Eu ainda era muito apegado a ela e também era muito apegado à religião da época, né? O cristianismo, etc. Eu sofri muito por causa da minha mãe.
Eu não conseguia esquecer a minha mãe. Eu tinha uma dificuldade muito grande, eu não conseguia esquecer por causa do meu sentimento. Então, eu passei a procurar, a compreender. Eu só fui entender mesmo, eu só fui me libertar desse sentimento depois que eu entendi, depois que eu passei nessa fase de autodescoberta, autoconhecimento. E uma das coisas que eu descobri, por que eu sentia falta da minha mãe? Por que eu não conseguia esquecer? Eu vou dizer que, um testemunho pessoal, e é esse testemunho que eu vou dizer, é o que ocorre na maioria das pessoas que não conseguem esquecer. É o que acontece. Não estou dizendo em todos os casos. Mas é simples. Nós às vezes não conseguimos esquecer por puro remorso. Remorso. Em vida, eu não fiz o que tinha que ser feito. Quando a pessoa estava comigo, eu não fui presente. Eu não fui atencioso o suficiente. Eu não dei atenção. Eu não dei amor. Eu não dei afeto, carinho. E quando eu perdi, a morte nesse sentido ela é cruel. Que você não tem mais acesso à pessoa. E o remorso está ali. O não esquecer, muitas das vezes, é puro remorso. Não tem como voltar atrás agora para fazer aquilo que tinha que ser feito. Você percebe? A atenção que eu não dei, a pessoa já não está mais aqui para receber aquela atenção que você não deu. O carinho, o amor, o afeto, a atenção. A pessoa não está mais aqui. Então você, nessa perda, você não consegue esquecer essa pessoa. Mas por puro remorso. Você conhece alguém que teve algum trauma religioso? Eu. Bem-vindo, Tupac. Eu tive vários traumas, cara. Dentro da religião. Fora as perdas que eu estou colocando aqui, a perda da minha mãe, né? Eu conheço muitas pessoas também que não consigo me esquecer o fulano, Beltrano, que o Beltrano já se foi, eu perdi, partiu, faleceu. Mas por que você não consegue esquecer? Remorso. É por isso que o hoje é muito importante. O viver, o passado passou. O futuro ainda virá. Nós que estamos presos ao tempo, né? Mas o presente é uma dádiva. Presente. Viva nesse presente. Só tem uma forma de você não viver mais os traumas emocionais e a dor da perda, dos sentimentos que continuam e os pensamentos que continuam a controlar. Os teus sentimentos te controlam, a sua mente, seus sentimentos. Por quê? Porque de alguma forma você está preso ao passado. Remorso, ansiedade, questão, medo do futuro.
Tudo é relacionado a passado e futuro. Coisas que eu e você não podem mais mudar. Você não pode voltar para o passado. E você não pode avançar para o futuro. Ainda que tenha aqueles filmes aí, que os caras atravessam o passado, né, viajam pelo tempo e espaço. Só assim. Se tivesse como, né, voltar para o passado e ajeitar as merdas que foram feitas no passado, só assim. Existe alguma máquina do tempo na qual você pode voltar ao passado e dar aquele carinho que você e dar aquela atenção que você não deu para o seu pai, para a sua mãe, para a sua namorada, para a sua esposa? Tem como? Não. Então viva o que você recebe hoje, agora, nesse exato momento, é o presente momento. A dádiva da vida é o hoje. Esse bloco de consciência só existe aqui e agora. Não há nada no futuro. E o passado já foi. É óbvio que hoje nós estamos aqui, meu irmão. Aqui. No presente momento. Óbvio que hoje eu sou o resultado do ontem. Ali, pense uma coisa. Você hoje é resultado do ontem. Tudo que você faz hoje, tudo que está relacionado à sua vida hoje, é apenas resultado do passado. As memórias que você tem é memórias do passado. Você não tem memórias do futuro. É impossível isso acontecer. Você só projeta em si a memória de coisas passadas. O que é o ser humano? Se não um amontoado de memórias acumulado ao longo do tempo. O que eu sou? Um amontoado de memórias. E essas memórias vêm com remorso, vêm com dor, vêm com perda, vêm com apego, vêm com traumas, vêm com um monte de questões hereditárias, genéticas. E esse amontoado de emoções, amontoado de pensamentos, forma a memória. Essas memórias são o que geram o que eu sou hoje. Eu sou hoje as minhas memórias. Tira as minhas memórias, tira todos os meus pensamentos, as minhas memórias do passado. O que resta? Você já parou para pensar nisso? Faça essa pergunta para si mesmo. Se você perdesse a sua memória hoje, toda a sua memória, o que restaria para você? Eu acho que está aí a resposta para vencer esses traumas e esses remorsos acumulados na vida. Se você perder a memória, o que resta? Resta apenas o presente momento. Isso é muito profundo. O viver o agora. O ser humano ele começou a se perder com o passar do tempo, quando ele foi acumulando memórias ruins do passado. Essas memórias é que geram conflito na humanidade. Meu pai, minha mãe, minha família, minha nacionalidade. E a minha família, por tabela, vai me passar o quê? Uma identidade, me dê um nome. Os meus relacionamentos passados, eles vão gerar em mim alguns apegos. Times de futebol, torcida, política, militância.
religião, que nem um senhor de idade que estava quase morrendo. Um dia eu fui falar com ele, um bem idoso. Na época eu era cristão, então eu estava levando, entre aspas, o evangelho para ele, né? Evangelho evangélico, né? Culto evangélico, aquela coisa, né? E aquele senhor, ele estava tão... Ele tinha praticamente quase 80 anos, por aí. Ele estava tão apegado ao passado, atrelado, amarrado, acorrentado, escravizado ao passado, que da forma como ele disse, deixou bem claro os sentimentos dele. Ele deixou bem claro para mim. Como do gaúcho fala aqui, curto e grosso, né? Ele disse: meu pai era católico, minha mãe era católica, eu nasci católico e vou morrer católico. Ele já definiu até o futuro dele. Por puro apego à memória, ao passado. Os pais já nem estavam mais com eles, nem estavam mais ali. Mas as lembranças, o passado já passou, mas as lembranças do passado estão bem vivas na mente. E é isso que nos limitam. Exatamente essas memórias acumuladas é que formam nosso ser e que nos limita. Nós estamos presos a isso. Nós somos um amontoado de memórias passadas. Só isso. E essas memórias passadas não querem se desfazer. Elas querem ter continuidade. O mais louco de tudo é isso. É por isso que as religiões aí se encaixam muito bem nisso. Nessa ânsia do ser humano de fazer com que suas memórias se perpetuem, sejam eternizadas, precisa de uma religião, um Deus, alguém que vai te ressuscitar, que vai te dar uma eternidade. E você vai viver então eternamente. Para quê? O que vai viver eternamente? Esse é um amontoado de memórias. Só isso. Dudu Nobre. Dudu Nobre. É verdade que esses óculos daqui, né? Ai, ai. Mas o que nós somos? Esse é um amontoado de memória, só isso. E nós queremos que isso se perpetue. Se a sua memória é racista, você quer que o seu racismo se perpetue. Toda memória tem apego a alguma coisa. Racismo, preconceito, machismo, orgulho, vaidade, ostentação. Tudo isso está na nossa memória. É o que nós pensamos que é a ideia que nós temos de nós mesmos, que foi passado pelos nossos antepassados. E nós queremos que isso se perpetue. É por isso que nós temos medo da morte. Pavor da morte. Por quê? Por que medo da morte? Botei a mesa lá, é? Porque nós queremos que essa imagem que nós criamos de nós mesmos, entre aspas, que nós achamos uma boa imagem, um bom menino, um bom homem, uma boa mulher, um bom filho, um bom pai, um bom religioso, um bom católico, um bom evangélico. Nós queremos que esse ser que nós criamos, essa imagem que nós inventamos de nós mesmos, que nós projetamos de nós mesmos, nós queremos que essa imagem se perpetue. E é isso que é a causa de todos os nossos conflitos. Eu me lembro que na igreja, na época da igreja,
a gente era muito guri, muito jovem, a gente perguntava, né, pro pastor, né, por que Adão e Eva, né, depois que comeu a maçã, né, ele não voltou pro paraíso e não, né, de alguma forma ele se escondeu no paraíso lá, né? Por, por quê? Por que ao comer maçã, a maçã, entre aspas, a gente não sabe que fruto, o fruto proibido, por que eles morreram? Por que eles não continuaram vivos? Então, a ideia do pastor, a resposta, até foi uma boa resposta que o pastor deu para a época, né? Que a gente não tinha tanto conhecimento assim. Não, porque assim, ó, o pastor falando, o Adão pecou. Se ele comesse da árvore da vida, do fruto da árvore da vida, ele viveria eternamente, não é? Existia duas árvores no jardim, a do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Quem comesse da árvore da vida viveria eternamente. É isso que está na mitologia, né? Se Adão, depois do pecado, comesse da árvore da vida, ele viveria eternamente. E então é por isso que Deus expulsou ele do jardim, porque se ele, depois que ele pecou, se ele comesse do fruto, imagina, ele entrou o pecado nele, ele um pecador, mal, uma pessoa má, ruim, que pecou, uma pessoa má, entre aspas. Então o mal seria eternizado. Se ele comesse do fruto da árvore da vida e vivesse eternamente, o mal viveria para sempre. É por isso que Deus expulsou o cara. Foi essa a resposta do pastor, né? Boa resposta. Para gurizes, adolescentes na época que não tinham entendimento de nada, foi uma boa resposta. Ora, eu falaria pro pastor hoje, né? Por que cargas d'água esse Deus colocou ali no jardim o fruto do pecado? Por quê? Por que tá o fruto do pecado ali? Se Deus não quis, se Deus, entre aspas, não quisesse que ele comesse do fruto do pecado, do conhecimento do bem e do mal, se Deus não quisesse que ele, se aquilo ali ia gerar morte em Adão e Eva, por que cargas d'água Deus deixou ali no jardim para eles? Por quê? Qual pastor que pode me explicar isso? Deve ter algumas explicações loucas aí, né? Mas nenhuma com coerência. Então a Bíblia é cheia de incoerência. Um Deus que expulsa a sua criação do jardim, porque a sua criação comeu um fruto proibido que o próprio Deus colocou ali. Como assim? Aí as aberrações continuam. Essas historinhas da Bíblia são nada mais do que mitologias do passado, de povos antigos, que não sabiam como descrever o desconhecido, começaram a inventar e endeusar as coisas. O trovão era Deus, o vento, o mar. Então eles começaram a criar deuses. As mitologias são cheias de deuses. Esses deuses, um pior do que o outro. Um Deus que pede sacrifício de animais, um Deus que pede sacrifício de homens, um Deus que pede sacrifício de mulheres, um Deus que escolhe um povo escolhido ali, que ele escolhe para dominar outros povos, um Deus que escraviza, que apoia a escravidão. Então, aberrações em cima de aberrações. Tudo produzidos pela mente do homem. Não foi Deus que criou o homem à sua imagem, foi o homem que criou Deus à sua imagem. Você percebe isso? Você consegue perceber isso?
Ora, se o homem é nacionalista, ele vai projetar em sua mente, a nossa mente tem uma capacidade de invenção extraordinária. Ele vai projetar um Deus nacionalista, que tem um povo, que tem uma nação de sacerdotes, de reis, uma nação que é melhor do que as outras. O cara é nacionalista, e ele projeta esse Deus de acordo com os sentimentos dele. Se o cara é machista, ele vai produzir um Deus machista, que proíbe mulheres de falar, um Deus que a mulher tem que ficar embaixo, o homem em cima, o homem domina. Exatamente a projeção desse cara. A pessoa projeta um Deus de acordo com a sua imagem, com o seu ser, com o seu pensamento. Se o cara é homofóbico, ele vai projetar um Deus homofóbico que vai ditar regras, que tem que matar e queimar os gays, que quem for homossexual não vai entrar no reino de Deus. Então ele projeta esse tipo de Deus, porque ele é assim. Ele é assim. O Deus deles tem que ser como ele. Você percebe? Toda a projeção de Deus, de deuses que você vê, toda a projeção de livros sagrados, de deuses, das mitologias, em todas as nações, de acordo com as culturas dos povos, todos esses deuses, essa projeção desses deuses é de acordo com o próprio ser humano. E depende muito da cultura. Um Deus machista nunca vai se manifestar fora dos padrões, fora da cultura islâmica, por exemplo. Lá a cultura é machista, é muito forte. Então o Deus deles tem que ser machista. O livro deles, sagrado deles, tem que ser machista. Porque eles são machistas. E assim vai. Os deuses são criados ao longo dos tempos, ao longo dos séculos. São projeções da mente do próprio ser humano. Isso é fato. É fato. Inclusive fato científico. Comprovado. O teu Deus vai ser exatamente como você é. Já parou pra pensar nisso? Tô pegando questão negativa. Tem questão positiva também, né? Existem vários tipos de religião, vários tipos de igrejas, inclusive. E nessas igrejas, existem várias interpretações da Bíblia. E nessas igrejas, sempre, a imagem de Deus nessas igrejas é de acordo com o pregador. É de acordo com o mensageiro. É de acordo com o que o sacerdote pensa e imagina de Deus. Se o sacerdote é uma pessoa amorosa, ele vai projetar um Deus amoroso. Se a pessoa é uma pessoa fascista, tem dentro de si muito forte o fascismo, o que ela for falar de Deus, tudo de projeção, de imagem de Deus que ela for falar para os outros, vai ser fascista. Vou pegar o exemplo Hitler aqui. Hitler usava a Bíblia. Hitler usava a Bíblia. Hitler tinha a Bíblia como apoio para fazer tudo o que fez. E o grande ídolo de Hitler, a quem Hitler admirava, e esse cara a qual Hitler admirava foi a base para ele fazer tudo o que fez. Hitler admirava Martim Lutero. Em muitas das declarações de Martim Lutero, Lutero declarava que os judeus deveriam ser varridos da face da terra. Lutero disse isso.
Você que vai à igreja luterana, aí você nem conhece a história da sua igreja. E se você conhece, você, a sua mente, você concorda com isso. Hitler admirava Lutero, por isso. E usou as palavras de Lutero, inclusive, como base, na época na Alemanha, para criar todo tipo de crueldade contra os judeus. Você consegue perceber isso ou você não sabe disso? Por isso que às vezes é bom, eu trago um pouco aqui da história da religião, para a gente aprender. Não estou aqui condenando religião nenhuma, estou apenas expondo a história, registros históricos. Eu sou contra a crueldade que é feito nesse meio tempo aí. Eu não apoio o nazismo, eu não posso apoiar o fascismo, eu não posso apoiar o machismo, o racismo, a homofobia e todos desgraça para a humanidade. E é exatamente essas coisas, essas atrocidades, exatamente esse tipo de pensamento, memórias apegadas ao passado, que geraram crueldades e todos os conflitos que nós vemos no mundo hoje. E todas as guerras produzidas são tudo apego a memórias passadas, remorsos, invejas, ciúmes, cobiças. O presidente da Rússia fez tudo o que fez e está fazendo muita coisa ainda, porque ele não esqueceu o que os Estados Unidos produziu no passado. Ele não esqueceu. Ele está pego na memória, apegado ao passado. Então se cria o conflito. Bom, pessoal, espero que de alguma forma aí eu tenha respondido aí as duas perguntas que foram feitas. Nem o Tupac concluiu que se ele entendeu a resposta e nem o Deodoro. Acho que já saíram da live. Ou estão aí, esses dois, né? Bom, pessoal, se tiver mais alguma pergunta aí, pode fazer aí. Bem-vindo, Francisco. O calor tá forte aqui, hein? Bom, vamos ficando por aqui então, né? Tá bom, pessoal? Capitulando um pouco aqui. Eu sou resultado do meu passado. E o meu futuro é o aqui e agora. O presente é o meu futuro. Se eu não mudar absolutamente nada hoje na minha vida, meu futuro vai ser exatamente o que eu, o que eu ser hoje. O que eu sou hoje. Se percebe? Basicamente é isso. É isso aí. Memórias e memórias. Apegos a memórias. Apego ao passado.
Bem-vindo, Oswaldo. Então é isso aí, grato à vida, grato por tudo, grato pela vida, grato pelo Daimoku de hoje. Muita paz. Até amanhã, pessoal.